Liturgia da Palavra. Sexto domingo do Tempo Comum. Primeira leitura. Levítico, capítulo 13, versículos 1 e 2 e 44 ao 46. Leitura do livro do Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando alguém tiver na pele do seu corpo uma inflamação, erupção ou mancha branca com aparência do mal da lepra, será levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. O homem, atingido por este mal, andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro, e, sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 31, 32. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, meu pecado, e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoastes, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos, em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Sois, Senhor, para mim, alegria e refúgio. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 ao capítulo 11, versículo 1. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei tudo como eu, que procuro agradar a todos, em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Marcos capítulo 1, versículos 40 ao 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E já está aqui conosco o Padre Luiz Fernando Nascimento de Oliveira para a reflexão das leituras desse sexto domingo do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei
o coração de todos e de cada um de nós, para que possamos viver aí essa graça, viver aí essa bênção, viver esse amor de Deus que nos ama, que quer o melhor para todos e para cada um de nós, né? Pedir a luz do Espírito Santo para que, nesse final de semana, nós possamos compreender a maravilha da Palavra de Deus. Palavra de Deus que vai transformando o nosso interior, né? O nosso modo de pensar, né? Que o Divino Espírito Santo ilumine a mim, a você e a cada um de nós para vivermos aí essa graça que Deus nos concede. A vida, o acolher o irmão, o ser próximo do irmão, né? Não discriminando a ninguém. Espírito Santo, iluminai-nos, né? É interessante que nós estamos acompanhando agora no Evangelho de Marcos o início das atividades de Jesus, né? Então agora, nesse sexto domingo, nós vamos acompanhar aí um Deus cheio de amor, cheio de bondade, cheio de ternura, que convida a todos nós, homens e mulheres, para dar continuidade, para integrar a comunidade dos filhos amados de Deus, para fazer esse momento de comunhão. Deus não exclui ninguém, nem aceita que em seu nome se inventem sistemas de discriminação ou marginalização de irmãos. E a gente percebe que o ser humano é assim, né? Em nome de Deus, você não presta, você presta, você... Em nome de Deus, né? Em nome de Deus eu me coloco, né, como todo-poderoso, né? E o Espírito Santo, o Espírito de Deus fica longe, porque nós vamos aí excluindo pessoas, né? Deus não aceita que se exclua ninguém, e nem que se exclua ninguém em seu nome, né? Com esses sistemas de descriminalização e de rejeição que a gente faz em nome de Deus, né? O Evangelho nos diz que em Jesus, Deus vem ao encontro dos seus filhos que estão vítimas da rejeição e da exclusão. Que Jesus se compadece dessas vítimas, da miséria. E esse Jesus vem para tirar o homem dessa miséria, dessa rejeição, dessa discriminação. E hoje em dia, quantos de nós discriminamos, né? Machucamos, ferimos os outros, né? É interessante. Depois, é muito bonito o Evangelho, como que ele vai mergulhar nesse espírito, né? Então, a primeira leitura fala do livro do Levítico, né? Sobre a lepra, né? Então, na primeira leitura, o ambiente em que se vivia são questões relacionadas ao culto. Então, os sacerdotes, eles viviam trazendo aí tantas normas, tantas leis, né? E, literalmente, o livro do Levítico se apresenta como um conjunto de discursos que Deus teria entregado a Moisés no Monte Sinai, né? E aí teria explicado ao povo que deveria fazer essa vontade de Deus, né? Então, o livro nos apresenta um conjunto de leis, preceitos, ritos de épocas e proveniências diversas, reunidos ao longo dos séculos e reelaborados pelos teólogos naquela escola sacerdotal. A maioria dessas leis, ritos e preceitos dizem respeito à vida cultural, à vida cultual,
e pretendem ensinar aquele povo, naquela época, a viver como o povo de Deus. E, né? É interessante. Então, o texto que nos é proposto para a leitura desse domingo pertence à terceira parte do livro do Levítico, conhecido como a lei da pureza. Aí nós temos vários gêneros de impureza que impedem o homem de se aproximar do santuário, bem como os ritos destinados a purificar o homem. Agora, a noção de pureza e de impureza que aparece no livro do Levítico está muito próximo do que a gente chama de tabu hoje. Né? Supõe-se que o homem deseja sua vida organizada em regras bem definidas que o protejam da angústia e do risco do desconhecido. Né? Aí vem o contato com algumas dessas realidades, né? O problema de sangue, tocar num cadáver, comer certos tipos de alimentos. Se, naquele tempo, alguém entrasse em contato com alguma dessas realidades, ele ficava impuro. E aí o contato com a impureza não era pecado, mas o homem devia limpar a impureza contraída logo que possível. Só depois de purificado, aí ele que poderia voltar a aproximar-se de Deus, né? E aí estabelecer com Deus esse relacionamento. E o caso mais grave de impureza era causado por uma doença, a lepra. É essa a realidade que o texto fala de hoje, né? Então, a palavra lepra designa aqui um conjunto variado de problemas na pele, né? Não somente essa doença que a gente conhece hoje, né? Mal de Hansen, né? Utilizava-se a palavra lepra para designar vários tipos de enfermidade da pele que deformam a aparência do homem, né? Então, o leproso, era em consequência segregado, afastado da convivência diária com as outras pessoas. Mas será que isso era vontade de Deus? Essa exclusão aí tinha razões religiosas, né? Para a mentalidade daquele povo naquela época, né? Deus distribuía as suas recompensas e os seus castigos de acordo com o comportamento do homem. Vamos lembrar do domingo passado? Né? De Jó? Né? Então a lepra era tão assustadora e repugnante como se fosse um castigo terrível para um homem especialmente grave. Né? O leproso era considerado um homem pecador, especialmente amaldiçoado por Deus, indigno de pertencer à comunidade do povo de Deus, que em nenhum caso poderia ser admitido nas assembleias. Que tristeza, né? O que é aqui especialmente grave e assustador é como, em nome de Deus, em nome da santidade de Deus, se cria um mecanismo de rejeição, né? De exclusão, de marginalização. Hoje nós vivemos isso, né? É muito interessante. Mas tudo isso aí nos prepara para o Evangelho, né? A novidade de Jesus no Evangelho é que Jesus vem para demonstrar que Deus não marginaliza nem exclui ninguém e que todos nós somos chamados a integrar a família dos filhos de Deus. Fantástico, né? E aí nós vamos entrar no Evangelho. Então, o Evangelho, justamente esse amor de Deus por todos e por cada um de nós, né? O Evangelho fala que um leproso veio ter com Jesus, prostrou-se diante de Jesus e pediu: se quiser, podes curar-me. Jesus, então, compadecido, esqueceu as normas e as leis, né,
que não pode encostar num leproso, que ele é impuro, né? Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, a lepra o deixou e ele ficou limpo. E aí Jesus pediu para ele: vai lá, se ofereça ao sacerdote, oferece para ele tudo aquilo que Moisés ordenou na lei para servir de testemunho. Mas ele, logo que se viu curado, né? Saiu a pregar e a divulgar para todo mundo, né? E assim Jesus já não podia mais entrar abertamente em nenhuma cidade, ficava fora, em lugares desertos, né? E vinham ter com ele, né? Então Jesus nos propõe a cumprir a missão que o Pai confiou a ele, a anunciar o reino. A proposta do reino torna-se uma realidade no mundo e na vida dos homens. Não só blá, 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 blá. Ai, Deus é bom. Ai, Deus é caridade. Deus é amor. Falar é fácil. Mas Jesus nos convida a fazer gestos, né? A cena de Jesus frente a um leproso, num lugar não mencionado, né? Nos mostra que, para o pensamento oficial, o leproso era um pecador, um maldito, vítima de um particularmente doloroso castigo de Deus. A sua condição excluía a ele da comunidade e o impedia de frequentar a Assembleia do Povo de Deus. Tinha que viver isolado, apresentar-se como andarilho e gritar para todo mundo, né? Ô, gente, eu sou impuro, ninguém chega perto de mim. Que decepção, que tristeza, né? Então, um leproso, um homem doente, marginalizado da comunidade santa do povo de Deus, considerado pecador e maldito, vem ao encontro de Jesus, né? E aí Jesus se aproxima, toca nele e então, diante de Jesus, o leproso humilde, mas insistente, se prostrou de joelhos e pediu, né? Então, esse encontro com Jesus é uma oportunidade de libertação que ele não pode desperdiçar. O que ele pretende de Jesus não é apenas a cura, mas ser purificado dessa enfermidade que o torna impuro e indigno. Quantos de nós nos tornamos impuros e indignos devido à nossa fala, aos nossos gestos, né? Ai, que coisa linda, meu Deus. Então ele confia nesse poder de Jesus, sabe que só Jesus pode ajudá-lo, né? A superar a sua triste situação de miséria, de isolamento e de indignidade. A reação de Jesus é estranha. Em lugar de afastar-se do leproso e de o acusar de infringir a lei, Jesus olha o compadecido, estende a mão e toca. Eu quero. Então, compadecer-se, né, significa viver essa comunhão, né, esse respeito, né? É tão bonito esse texto, né, desse sexto domingo, né? Meu Deus, como que a palavra de Deus nos convida a integrar e não a afastar. E hoje em dia, quantos de nós, pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, nós estamos afastando pessoas do nosso convívio, da nossa comunidade? Que essa liturgia desse sexto domingo possa trazer para nós toda essa graça, né? Esse Deus que nos ama e que quer nos salvar, né? Então, que essa purificação desse leproso possa trazer para nós o reino de Deus não está em comunhão com aqueles que têm racismo, e hoje em dia, quanto racismo, né? É o meu grupo, é a minha comunidade, a minha pastoral, é o meu partido, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Meu Deus, quanta divisão, né?
E aí, como que nós precisamos de purificação, né? De sermos purificados, né? Que Deus, então, nos abençoe, que Deus, então, nos ilumine para que a gente possa viver essa realidade nova, né? A realidade nova que Jesus nos traz, né? Jesus, então, nos convida à não marginalização, à comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.